Olá, minha gente. De novo estamos juntos. Você ligou o Web TV Serra. O programa é Viva em Saúde, como eu digo, em completa saúde. Eu sou Ivone Henk e eu sou médica. Eu vou começar com uma frase de alguém muito importante no nosso Brasil, Chico Xavier. Ele disse: amor é uma força que transforma o destino. Eu vou pegar mais uma frasezinha agora. O homem pode projetar tudo o que quiser, mas deve estar atento às consequências. Essa é uma frase que está escrita em pedra na igreja de São Marcos, lá em Veneza. E é uma coisa muito interessante. Já então começo apresentando a minha nova entrevistada de hoje, justamente a propósito disso, o propósito que ela teve, o projeto que ela teve. Ela é homônima da minha filha, Ângela Schmidt também. Então, Ângela, te apresenta. Bem, bom, eu sou Ângela Schmidt e atualmente eu sou psicoterapeuta e tenho um jornal Bem-Estar aqui na Serra Gaúcha e também tenho, né, esse projeto, essa empresa chamada VitaVid, e dentro dela tem um produto chamado Bom Sal, que vamos conversar sobre ele hoje. Essa é uma boa, viu? Porque se a gente começa a ter pressão alta, a pessoa corta o sal, diminui o sal, alguns até não podem, dependendo do remédio que usa, pode completamente ter que tirar o sal, né? E isso é muito difícil das pessoas se engajarem. Mas agora me conta, que tipo de sal é esse? Esse pode para hipertenso? Pode quem toma corticoide? Pode. A minha área, né, dona Ivone, ela não é uma área da saúde, não é a área médica. Eu sou uma investidora, eu sou uma criadora dessa empresa do sal. E a história que eu chego até aqui com esse sal, ela é uma história bem interessante. Mas é um sal, sim, é um sal que pode, para quem tem câncer, para quem tem pressão alta, diabetes, tá? Ele favorece enormemente essas pessoas. Tem todo um estudo feito na Finlândia a respeito disso e aqui no Brasil pelo Dr. José de Filippo. Tá, mas e como é que tu chegou nessa fórmula? Da onde que surgiu isso? Em 2019, final de 2019, antes da pandemia, nem me lembro mais quando começou a pandemia, porque a gente está tão Foi em perdido. dezembro de 2019, mas aqui a gente começou a quarentena em março de 20. Então, em março de 20, eu estava no Peru com a minha filha e a gente foi surpreendido, né, pelo decreto do governo do Peru lá, por causa do Covid. A quarentena. E aí a gente ficou, né, presa, entre aspas, no país por 10 dias a mais do que a gente tinha planejado, porque não se pôde mais pegar voo, não se pôde mais circular, não se pôde fazer mais nada. E esses 10 dias foram bastante interessantes, assim, para mim, do ponto de vista pessoal. Eu pude refletir uma série de questões que, durante todas as férias, né, no Peru, lá visitando todas as partes, eu não tinha tido oportunidade, porque quando a gente sai de férias, né, para viagem, a gente fica circulando, ativo, querendo conhecer tudo, né? E esses 10 dias me permitiram uma imersão muito grande, assim, para dentro. E aí eu decidi que eu não ficaria mais no mercado formal e que eu faria um ano sabático. Então eu fiquei... mas agora tu vai explicar o que é um ano sabático. Um ano sabático é um ano quando tu para toda a tua vida e tu repensa ela, né? Tu pode fazer isso viajando, tu pode fazer isso de várias formas. Como a gente estava numa pandemia e a minha ideia era sim viajar a alguns países do mundo que eu ainda queria conhecer, eu não pude viajar porque ninguém pôde, né? A gente ficou preso dentro de casa. E então nesse ano sabático eu estudei muito sobre a condição humana, né? O desenvolvimento humano. A minha área é a área do desenvolvimento humano, da mente humana, né? Eu tenho paixão pela mente humana. Eu sou psicopedagoga clínica institucional
e na psicopedagogia a gente estuda muito, né, o que acontece dentro do cérebro, quais são os processos de aprendizagem que acontecem dentro do cérebro. Então eu me dediquei muito a isso e queria investir em algo que trouxesse realmente um benefício para as pessoas, um benefício para o ser humano. E essa é a ideia aquariana. A era de aquários, que está começando, ou para alguns já começou há um tempo atrás, só vai funcionar bem aquilo que servir para o maior número de pessoas, ao povo, ao público. O que for fraterno, uma coisa que desenvolve para todo mundo. Então, um exemplo, vai projetar um carro, não vai projetar um carro pequeno, vai projetar uma van, um ônibus, alguma coisa que seja para o coletivo. Então, entrou no lugar certo. E aí, nessa busca, né, de trazer um benefício para o próximo, já que eu tinha saído do mercado formal, tinha me preparado para fazer essa parada de imersão dentro de mim mesma, eu lembrei que em 2019, no ano de 2019, dentro do jornal Bem-Estar, eu fiz a entrevista com um engenheiro químico, engenheiro de alimentos, de uma empresa de Cachoeirinha chamada Bioprim. E por que eu fiz essa entrevista com esse engenheiro químico? Olhando para a minha saúde como um todo, eu estava necessitando repor a vitamina D3. Eu estava com a vitamina D3 muito baixa, eu sentia um cansaço, eu sentia uma falta de vitalidade, né? Às vezes eu acordava de manhã assim, me arrastando da cama, sem vontade de fazer as coisas. E aí... O nosso clima não favorece muito a receber a vitamina D da maior fonte, que é o sol. E ainda tem o aspecto, determinadas horas o sol provoca câncer, determinadas partes do corpo são mais atingidas, então a falta de vitamina D é quase uma epidemia também, né? Perfeito. E aí? E aí eu comprei na farmácia um suplemento de vitamina D3, que na verdade ela é dita como um suplemento, né? Mas o Dr. Coimbra, que é um estudioso da vitamina D3 por anos, né? Uma vida inteira dedicada. Tem o protocolo Coimbra, já é institucionalizado. Ele afirma que, com os estudos dele, que com a vitamina D3 acima de 80 no teu organismo, tu não teria nem condição de ter um câncer de mama, por exemplo. E a minha vitamina D estava em 27, e o médico disse que estava excelente. Isso é a tabela anterior, né? Anterior ao Dr. Coimbra. E aí eu comprei então um suplemento de vitamina D na farmácia e suplementei por 2 meses a 1000 UI por dia. E medi isto, depois fiz um exame de laboratório e medi essa vitamina D. Ela mudou pouquíssimo, 2, 3 pontos percentuais. Eu comprei uma outra marca e suplementei novamente por 2 meses. E fui de novo fazer a medida. Ela tinha mudado muito pouco. E eu tentei uma terceira vez, aí sim, com o suplemento dessa empresa, Bioprim, e ela subiu de 28 para 117, 118. E eu pensei, mas o que acontece aqui, né? O que aconteceu? Por que essa deu uma diferença, né? Uhum. E aí eu chamei esse técnico, engenheiro técnico responsável dessa empresa para fazer uma entrevista com ele pelo jornal Bem-Estar, para entender um pouco os processos dessa empresa, né? O último que tu tomou, o mais recente, foi dessa empresa. Bioprim, Ah, sim. E aí eu chamo ele para conversar e entender, né, quais são os processos, e eu encontrei uma empresa muito ética, muito, né, e ele comentou nessa entrevista como eram os processos da empresa e tal. E eu já tinha conversado sobre essa fórmula do Dr. Karpanin, que nesses estudos, né, para entender um pouco mais, né, da minha condição física. Já tinha em contato com esse tipo de sal. Exato. Tá? Não com o sal, com a fórmula apenas. Ah, tá. Com né, o benefício
da fórmula de sal de Karpanen, né? E todo esse estudo que tinha sido feito lá. E aí então eu trago esse comentário junto para esse técnico e ele diz, a empresa está à disposição para fabricar se você quiser, né? Então eu tinha uma possibilidade de investir num produto que traria um benefício para as pessoas, e eu tinha uma empresa séria, com ética suficiente para dizer, eu estou entregando o produto realmente que tu estás pedindo, que vai trazer esse benefício. Qual era a diferença dos vitamina D de antes? Ele deu uma explicação? Com a dele, como é que foi? Processos de fabricação sério, né? Se tu diz que tem aqui dentro lisina, magnésio, potássio, vai ter nesta quantidade que está sendo entregue. Pode-se colocar outras coisas? Pode. Eu não entendo muito desta área, eu precisava simplesmente confiar num processo, né? Sim. E eu encontrei essa confiança, então, nesta empresa e neste profissional dessa empresa. Aí deu a entrevista para o Bem-Estar, e aí vocês continuaram contato. Sim, aí eu alinhei, né, esta fórmula, criei a empresa. Eu já tinha uma empresa de formação, de palestra, de formação de pessoas. Eu já vinha de mais de 30 anos de desenvolvimento da área humana, de cursos, de pesquisa e toda essa parte holística também, que eu acho bem importante dizer, né? Eu fiz cursos de Reiki, a minha primeira entrada na área holística foi o Reiki, mas depois eu faço muitos outros cursos ao longo desses 30 anos, mesmo estando no mercado formal. Ela está há 30 anos fazendo isso, aprendeu isso no Jardim da Infância, né? Olha só que vale a pena a gente se cuidar. Eu fiz 50 anos, agora no final do ano passado, mas eu tenho uma vontade muito grande de aprender tudo o tempo todo. Eu sou muito curiosa. Beleza. Com isso a pessoa não envelhece, porque essa curiosidade faz sempre ficar ativa, né? E sempre tem projetos. Sempre projetos, mas maravilha. Então a gente chega a esse sal, e aqui no Brasil, então assim, voltando para o sal, lá na Finlândia... Isso, agora, porque tu falou sal de Karpanen, e aí o que é Karpanen? Parece coisa de carpa, coisa de peixe? Nada a ver. A empresa então é Vitavit, e o nome do sal, né, eu fabrico bom sal. Não é que o outro sal é mau, mas esse é um bom sal porque ele vai trazer saúde, né? O subtítulo é sal de Karpanen, em honra a Karpanen, que foi quem estudou por mais de 30 anos esse sal na Finlândia. Na Finlândia, eles tinham um problema sério de câncer e pressão alta da população. Até porque não tem sol lá, né? Exato. Eles têm muita falta de vitamina D também, né? Também. Então soma-se uma coisa com outra, falta de um, sobra de outro. Mas uma dieta também rica em gordura, né? Por causa do frio. Claro. Uma dieta extremamente rica em gordura. E aí o governo finlandês bancou os estudos de Karpanen durante 30 anos, e ele chega na fórmula mais... que ele chamou da mais perfeita possível para aquela situação. E aí no final dos anos 90, eles colocaram este sal no mercado na Finlândia. Então esse sal de Karpanen era encontrado nas gôndolas dos supermercados, como a gente encontra outros sal aqui no Brasil. E então, com isto, o governo finlandês reduziu enormemente a incidência de câncer e de pressão alta no país. E diabetes, né? E diabetes de mellitus também. Então, o que aconteceu? Eu pensei, bom, por que isso não foi para o mundo? Por que o mundo inteiro não está consumindo esse tipo de sal em vez de consumir outros? E aí eu fui entender porque eu mandei fabricar o sal numa farmácia de manipulação, e 100 gramas de sal chegava a R$100 e poucos. E aí eu fiz um estudo com essa empresa, né, de como a gente conseguiria chegar no mercado com preço acessível para as pessoas poderem ter acesso a esse benefício. E aí eu encontro um aliado perfeito aqui no Brasil,
que é o Dr. José de Filippo. O Dr. José de Filippo, ele é um médico integrativo e forma outros médicos no Brasil inteiro, né? A gente pode encontrar ele no YouTube, por exemplo? Sim, eu vou deixar aqui um videozinho, né, onde ele explica toda essa situação do sal, os malefícios, os benefícios. Inclusive, foi feito um estudo de todos os sal que tem no mercado hoje, sal rosa. Isso também foi feito antes da gente produzir esse, né? Quais eram os benefícios realmente dos outros sal que a gente encontra, a flor de sal, por exemplo, que está muito falada, né? E são produtos caríssimos. Então eu queria saber qual o benefício que isso estava trazendo para as pessoas. E por incrível que pareça, né, o sal rosa, por exemplo, ele tem essa coloração rosa por causa do ferro. Então, o benefício em si, falando do sal comum, o sal marinho seria o melhor de todos e o mais barato. Bem, quanto ao sal rosa, ele é bom, só que é bem mais caro. Mas dependendo do modo de extração, porque eu vi um filminho de como que eles tratam, primeiro que ele não é do Himalaia, né? Ele é do Paquistão. E eles tratam com muito descuido, assim, da higiene. Eu não gostei daquilo que eu vi. Por outro lado, como ele é de mina, ele também pode ter sílica. Sílica é areia. E mercúrio. Mercúrio também, tá? Então, eu mesmo comecei a usar o sal rosa. Até que eu fui vendo, assim, que o sal marinho, lá de Mossoró, é o que tem de top de sal comum, né? Sempre marinho, nunca o refinado. O refinado ficou só com cloreto de sódio. E o sal marinho tem todos aqueles sais do mar, que eu nem sei dizer o número de sais que tem dentro. Muitos desses estão aqui. Junto com o cloreto, tem os outros. Eu vou até ler. Vou ler aqui, nas letrinhas miudinhas, né? Ó, tem cloreto de sódio. Esse é o sal de cozinha que todo mundo tem, o refinado. Tem baixa dosagem de sódio. De sódio, tá? E esse sal aqui vem do sal do Atacama. Você sabe que tem aqueles salários lá no alto umas salinas enormes no Atacama. E a extração do sal, ela é do Atacama, que a gente usa, esse aqui, que faz a base deste, ele é 100% certificado, né? Então é um cuidado muito grande na extração deste sal do Atacama. Isso é importante. Depois tem cloreto de potássio. Quando a pessoa está com câimbras e algumas dessas coisas, é porque está faltando potássio. Tem na banana, na batata, nos alimentos, mas a gente não está comendo tão certinho assim, às vezes não na quantidade que precisa. Depois tem sulfito de magnésio. Magnésio, gente, está faltando entre 98% e 100% da população. Aí a gente diz, mas o magnésio é o que dá a cor verde para o vegetal. Agora, quem é que está comendo vegetal, salada? Se a gente vai numa festa, um banquete, as alfaces são para enfeitar o prato, a gente come o que tem dentro. As pessoas não estão comendo a quantidade suficiente de magnésio. Diz que a nossa terra é pobre em magnésio. Mas onde tem verde, tem magnésio. Tá? Por quê? Porque a planta faz a transmutação. Ela não recebe o magnésio, mas ela metaboliza nas suas folhas o magnésio. Então, comeu verde, está comendo magnésio. Vamos comer mais verde, viu? É mais barato do que o sal, tá bom? Mas nós vamos ver, aqui tem mais magnésio e tem iodeto de magnésio, tá? Iodeto de potássio, né? Cloreto de potássio. Cloreto de potássio, sulfito de magnésio e iodeto de magnésio. Tá? A fórmula que está aqui. É um salzinho que é um pozinho bem bonitinho. Continua então, nós paramos no Carpanen. Então, e aí lá da Finlândia foi isso, né, que aconteceu. E isso foi nos anos 90 e depois disso eu sou rotariana aqui em Gramado, eu faço parte do Rotary, e a gente ativou os Rotaries, né, eu e
colega rotariano, companheiro que a gente chama no Rotary, ativamos, né, fizemos contato com os Rotary Clubs da Finlândia, todas, né, fizemos uma pesquisa intensa para saber sobre este sal. Hoje em dia lá não se tem mais tanta quantidade disponível desse sal. Então ele ficou meio que perdido, e as coisas boas são assim, não, pelas tantas elas vão se perdendo porque elas trazem um benefício para a saúde. E aí tu deixa de usar tantos remédios. Né? Isso não há interesse no comércio, né? A gente já sabe que quem comanda assim, meio mundo são as indústrias químicas, né? Que sejam de agrotóxicos, que sejam de remédios. Então, uma pessoa saudável dá prejuízo. Exato. Né? Por isso que muito cuidado com o animal, tem mais estudo com alimentação animal, porque vai dar prejuízo se o animal adoece. Digamos assim, gado, porco, galinha, não sei o quê. Agora, se o homem adoece, aí dá lucro, é bom, né? Então, essa é a gente pode dizer que é uma teoria de conspiração, mas é o que a gente está vendo. Teve um caso que criaram uma determinada doença para um remédio ser usado. Quer dizer, nem para falar de E aí diminuiu-se, né? Isso não está mais assim tão em evidência no país. Mas essa pesquisa ficou, foi uma pesquisa seríssima, e foi uma pesquisa de mais de 30 anos, então quer dizer, não é qualquer coisa, né? Que nem o Dr. Coimbra, ele estuda uma vida inteira a vitamina D3. E aí, aqui no Brasil, o Dr. José de Filippo, que trabalha, né, com uma medicina integrativa, e ele tem os pacientes com câncer. O que acontecia? Aí eu fui estudar no Brasil como é que isso permeou aqui, né? Dr. José de Filippo, ele disse assim, eu tratava o paciente com câncer, eu mandava ele fazer exercício físico, eu diminuía o sal né, na comida e tal, mas ele não melhorava. E aí eu fui ver que o sal normal, ele retém o líquido nas células. O refinado, né? O normal, né? Ele retém o líquido nas células. E aí esse sal, que aí ele trouxe para o Brasil, ele indica para os pacientes dele, inclusive fórmula e tudo, ele indica esse sal, porque esse sal ele é biomolecular, quer dizer, ele não retém nas células essa água, né, que não faria tão bem assim. Eu não sou da área médica, mas né, os médicos podem falar melhor. Uma explicaçãozinha meio banal, assim, de por que retém líquido. Veja só, você está fazendo um feijão, aí botou sal, mas eu chego lá, nem provo nem nada, acho que não tem tempero, boto mais sal. Para se comer aquele feijão, não tem outra coisa para comer, para se comer aquele feijão, o que a gente vai fazer? Botar mais água, para diluir o excesso que tem. Então eu boto bastante água, aí o feijão dá para comer. Vai ficar aguado, né? Mas dá para comer, né? Então, assim a célula está cheia de sais, e sais pode ser esse cloreto de sódio, mas pode ser outros sais, coisas que vêm no agrotóxico, nos conservantes, aromatizantes, flavorizantes, edulcorantes, espessantes. A célula está cheia disso, é tudo que tu come, uma parte vai ficando, né? Então, a célula tem que reter líquido para diluir e não matar a pessoa. Exato, por isso que ela incha, né? Por isso que incha, retém o líquido. Então, nesses últimos 300 anos, né, o Dr. Filippo explica isso, né? A dieta do homem ficou muito rica em sal e diminuiu outros nutrientes necessários. Claro. Então, aí vem o adoecimento, né? Até porque o sal ficou barato, né? Exato. Lembra que no Egito, né, vamos dizer, em Roma, os operários, eles ganhavam o seu pagamento em sal. Então era o salário. E na Índia teve uma greve do sal, em que o pessoal, os indianos não podiam retirar o sal do mar, só tinham que comprar dos ingleses. E aí o Gandhi promoveu uma passeata, onde muita gente foi agredida, onde ele fez greve de fome e conseguiu muito sucesso, mas porque o sal era tão importante assim. Exato. Então,
com isso tudo, né, o Dr. de Filippo recomenda então este sal, e quando ele faz a formação dos médicos integrativos, né, que ele é de São Paulo, então ele recomenda para os médicos, né, terem esse cuidado, né, da dieta do sal. A gente sabe que comer um alimento, hoje as pessoas com câncer, com pressão alta, se pede para reduzir ou até tirar completamente o sal, né, da alimentação. Mas aí tu come um alimento sem sabor, parece que a tua saciedade não é a mesma. Então, como ter, né, um alimento com sabor, mas ao mesmo tempo que te trata enquanto tu está comendo? Porque numa dieta com este sal, se tu usar ele normal como um outro sal na cozinha, né, só ele, tu não precisa suplementar o magnésio e o potássio, porque tem a quantidade necessária para uma pessoa que, uma quantidade de sal recomendado equivalente por dia. ao dia. Exato. Então, se não for assim, o recomendável é que tu suplemente magnésio e potássio, porque a dona Ivone disse, a doutora Ivone comentou que vamos comer mais verde, né? Só que para tu ter uma quantidade necessária de potássio e magnésio, tem que comer bastante. Não é um pouquinho, né? 2 folhas de alface por dia, né, dona Ivone? Então, usando o sal, o bom sal, tu não precisa suplementar, senão a recomendação é que se suplemente. Então tem cápsulas, né, que tu vai suplementar essa necessidade diária. Então é daí, né, que chega, é daí que surge, né, o sal de Carpani. Hoje ele a empresa, né, VitaVid, ela distribui diretamente para o consumidor final. E como é que chega? Através do celular ou da página do Bom Sal, do VitaVid no Insta, tá? Depois a gente deixa aqui embaixo. Vamos já deixar já, porque para a gente não esquecer. Depois me repete. Bom Sal no Instagram. Não, a empresa é VitaVid, no Instagram. VitaVid. É só entrar lá no Instagram, @VitaVid, e vai ter lá informações sobre o Bom Sal. É bastante incipiente ainda, né? A gente está chegando agora, tá? Quem é que recomenda o sal? Os médicos, né? Então eu vendo muito para consumidor final que os médicos receitam o Bom Sal. Por quê? Porque pode mandar manipular, só que o custo de um produto desse manipulado ele é muito alto, né? Porque ele vai fazer pequenas quantidades e precisa estar disponível lá todos esses ingredientes, né, para fazer o sal. Então, aqui, pela empresa, a gente sai com ele num preço que é acessível para as pessoas. Então, sim, porque os ingredientes são providenciados em grande escala. Exato. E aí barateia, né? E essa foi a minha preocupação, a minha vontade, né, quando eu resolvi investir nisso. Não é um investimento barato, mas realmente eu acho que a gente precisa se dedicar e cada um dar um pouco de si para trazer uma grande contribuição para as pessoas, né? Se cada um fizer um pouquinho, a gente vai ter uma grande contribuição. Como diz o bem-estar, fazer o bem faz bem. Exatamente. Então, entre os benefícios, né, a gente vai ter uma saúde, né, vai ter mais saúde na mesa. Né? Tu estava me falando alguma coisa mais técnica, assim, que desenvolve, sintetiza, aumenta o ATP, não é isso? Esse sal, ele faz isso, né? Ele sintetiza o ATP, e aí a área médica pode explicar, né? A ATP é a gasolina azul. A gente precisa de energia, e essa energia a gente consegue no metabolismo através do ATP. Uma fórmula complicadíssima para estudar, hein? Foi uma coisa que quase me botou em segunda época, o estudo da síntese do ATP no laboratório de bioquímica. Adenosina trifosfato. Isso. Ela faz o quê? Ela faz a homeostase da célula. Ele troca, né? Vamos supor que ele tire
o oxigênio ruim das células e coloca o oxigênio bom. Então tu tem mais energia, mais saúde, né? Mais porque precisa de energia nessa troca. Exato. A limpeza. Assim como a gente fazendo uma limpeza em casa precisa ter energia, né? Pois a célula precisa ter energia, o ATP faz isso. Exato. E o próximo passo, então, da empresa VitaVid com o sal de Carpani, da minha vontade, é o sal em cápsulas. Porque os ciclistas, por exemplo, um dos atletas que bastante usam, eles tomam cápsulas de sal durante as pedaladas, quando é muito longo. E normalmente eles levam uma banana junto a alguma coisa por causa do potássio. Então a vontade é encapsular também para que eles tenham o potássio e a reposição do sal junto. E o magnésio. E o magnésio, exatamente. E agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês vão ver aqui, mas aqui está o símbolo do Shokurei do Reiki. Conta aí, o que significa isso aqui? Aqui já diz também, né, com o poder da energia do Reiki, o poder do universo aqui. A gente imanta, né, com o Shokurei, com os símbolos do Reiki, o sal, para que chegue potencializado também energeticamente o sal para as pessoas. Eu acredito muito, né, que quando a gente tem uma intenção divina para alguma coisa, esse benefício chega para as pessoas. Os meus pacientes no consultório, eu digo, quando tu está fazendo uma comida, vai mantrando, vai abençoando essa comida, porque quando tu oferecer essa comida para a pessoa que vai se beneficiar com esse alimento, ela vai ser duplamente beneficiada, né? Com aquele amor que tu imantou ali, que tu impregnou naquela comida, e com a alimentação em si. Então aqui também ele é duplamente beneficiado, porque ele é bioenergético, né? E biomolecular, quer dizer, ele vai entrar nas células, vai trazer o benefício de dentro para fora das células que a gente precisa, e vai estar com a energia do Reiki, quer dizer, toda a minha intenção, toda a intenção dos reikianos de trazer o bem-estar para ti está imantado aqui, e isso chega para as pessoas de alguma forma, no nível mais sutil possível. Aliás, nos mosteiros do Tibete, mosteiros da Índia, quem faz a comida é o monge mais elevado. Não é aquele que está iniciante, o Shela. Vai direto, quem faz a comida é aquela pessoa com mais espiritualidade, com mais experiência, com mais amor para dar. Exato. E esse é o meu propósito de vida, né? Meu propósito é transformar vidas e projetar sonhos. Bom, se eu quero transformar vidas, primeiro eu preciso transformando a minha, né? Para ser um exemplo para mim mesma, né, de transformação, de energia, de bem-estar, de alegria, e depois transbordar para o outro, né, através daquilo que eu faço, numa troca justa, né, claro, tem um preço, sim, mas é numa troca justa para que o outro também se beneficie. Então, todos os dias eu levanto da cama com esse propósito, o que de melhor eu posso fazer para trazer um benefício para a vida das pessoas, e assim está cumprindo com o meu papel aqui, né, nesse mundo, que não viemos à toa. Nós não estamos aqui para comer, dormir e pagar as contas. É muito pobre. Justamente, agora passou um trombo aqui. Queria dizer uma coisa. Enquanto isso, tem algum telefone também que já a gente possa... Sim, 54... Fica mais direto, né? 9966 20728. 20728. A gente tem uma proposta assim, bem interessante para os terapeutas que querem trabalhar e recomendar o sal, para os médicos integrativos, para as pessoas que trabalham com medicina integrativa. A gente tem uma proposta bem interessante, tá? Com o sal. Então essas pessoas que querem repassar para outras pessoas numa escala, né, a gente pode conversar e trazer também um benefício aí de renda para as pessoas nesse sentido, né? Ou o consumidor final, também tem uma proposta bem interessante para o consumidor final. E algumas pessoas sendo distribuidoras, né, mais ou menos isso. As lojas de produtos naturais, né? E atualmente, né, a gente vende direto para os médicos integrativos, que são quem receitam, e as pessoas nos procuram, né,
com as suas receitas para terem esse benefício. Tu falou várias vezes medicina integrativa. Explica para nós. Um médico integrativo, ou alguém que trabalha com a medicina integrativa, ele vê o ser humano como um todo, né? Ele não olha as partes. E ele sabe, por exemplo, que... Vou pegar o exemplo do sal, né? Que um sal, ele vai mexer com todo o metabolismo da pessoa. Ele não vai só interferir na pressão alta, mas ele vai interferir no todo. Eu, por exemplo, vi a necessidade com a minha baixa energia durante o dia, né? E foi aí que começou. Mas, então o médico, ele olha um todo, ele faz um exame e ele vai saber o que uma coisa correlaciona com a outra, né? Às vezes tu tira um dente, a gente tem dentistas integrativos hoje, tu tira um dente e tu sabe que aquele dente que saiu daquele lugar vai mexer em outras áreas, até do teu cérebro às vezes. Claro, alguma coisa, alguma obturação, algum implante pode dar problemas em outras coisas, no cérebro também. Exato. Né? Ou, por exemplo, uma cárie pode te dar um infarto, um problema no coração. Então, assim, o médico integrativo, ele tem esse cuidado com um todo. Quando ele mexe numa parte, ele também vai olhar em quanto, o que isso está incidindo no todo. E a gente tem um grande número de profissionais da saúde migrando, né, para esse cuidado como um todo. Porque não adianta, aquela pessoa tira o câncer, daqui a pouco tira uma mama, vai dar na outra. Tira no outro, vai dar na mama. Então, se tu não mudar o teu estilo de vida, não tem jeito, tem que mudar. E nisso, às vezes, a gente tem que ter uma boa conversa com o paciente, tentando explicar, porque quem é que quer sair da sua zona de conforto e mudar os seus hábitos? Ninguém quer. Mas a gente, para isso, na escala zoológica, nós somos chamados de animais racionais. Isso é um termo assim que se usa na zoologia, né? Meio rebaixa um pouco o homem, mas enfim, assim que é classificado. E por que a gente vai deixar de ser racional na hora, por exemplo, de comer? Né? Então vamos usar a razão e usar os ingredientes mais corretos possíveis. Né? Eu lembro que eu trago muitas vezes aqui, que vocês podem procurar, Dr. Pedro Neuro, um site. O Pedro Chestatsky, ele cunhou uma sigla: movimento, alimento e pensamento. Tá? Então, no alimento tem muita coisa para modificar e essa é uma delas. Né? Quanto ao movimento, eu quero ensinar para vocês uma coisa. Vou ficar sentada, mas o movimento é de pé. A gente levanta, tá, com os braços para baixo. De pé, levanta os braços. Eu vou deixar um videozinho, se o YouTube não cortar, vocês vão ver, tá? Levanta os braços e fica ali alguns segundos. Com isso movimenta um monte de coisas. É uma coisa tão simples de fazer. Fazer isso 2, 3 vezes ao dia, fazer antes e depois do almoço, né? Vai melhorar até esse movimento intestinal. Quanto ao pensamento, a gente pode juntar pensamento e espiritualidade no mesmo pacote, para simplificar a nossa sigla. Movimento, alimento e pensamento. Então, aqui tem, inclusive, Reiki em cima. Maravilha. Tu pode dar o valor aproximado, assim, para as pessoas não acharem que isso aqui é uma fortuna, que vão ter que pegar empréstimo para comprar isso aqui? Não, eles podem, inclusive, consumir normalmente, né? Ele está R$ 47,00, 300 gramas. É um preço bem acessível. E sal é para a gente botar com parcimônia, né? Exato. A gente chama pitada. Aliás, assim, ó, esse sal, ele não precisa a quantidade que o outro precisa. Ele vai trazer um sabor e menos quantidade. Então, assim, tu vai usar muito menos. Eu, por exemplo, uma pessoa sozinha, tá usando normalmente todos os dias, talvez ele use 100 gramas por mês. Talvez. Tá? Dependendo de quanto que ele cozinha e de como ele cozinha. Não precisa muito, porque tu vai ter o sabor ali sem usar muito sal. Eu faço uma correlação. Se o outro usaria uma colher de sal na semana, esse aqui usaria uma colherinha de sal.
xícara de chá. Exato. Então, uma quantidade é bem menor, porque ele tem mais sabor, mais... E vocês veem que quando a doença se instala, né, o valor que se gasta, o preço que tem isso, é muito grande. Exato. Tá? Prevenção, gente, tudo que a gente puder fazer de prevenção, porque tem, às vezes, casos assim, que o pessoal faz vaquinha, né, para pagar o tratamento de uma pessoa. Sim. Isso aqui não é uma coisa assim tão absurda. O ideal, né? é que se use antes da doença, que seja preventivo, né? Claro, claro. Então vai usando, igual vai temperar a sua comida, vai usando o sal normal, né? Em vez do outro sal. O sal de cozinha é muito barato, né? Por isso que a gente adoece tanto. E porque bota de monte também. Mas tem muita gente que prima, assim, e que usa esse sal gourmet, né? Normalmente vai pagar mais caro que esse sal e não vai ter o benefício que tem esse sal. Aliás, eu vou deixar uma tabela que o Dr. José de Filippo traz, que ele traz a comparação de todos os sal nessa pesquisa que foi feita, né? O quanto que tem realmente de benefício em cada um deles, para vocês poderem comparar. Esse aqui não está na tabela, por quê? Porque ele está falando sobre esse sal, né? Mas a tabelinha eu vou deixar para vocês verem. O que tem no sal rosa do Himalaia, que não é do Himalaia, na flor de sal, né? Em todos esses tipos de sal que foi estudado profundamente. Porque a gente não sabe disso. Uma informaçãozinha para vocês. Aquelas pessoas que têm pressão alta são as pessoas que têm menos paladar para o sal. Quer dizer, elas precisam botar mais sal do que os outros. Exato. Então, e aí torna-se uma bola de neve. E não vai ser por acaso que com 50, 60 anos a pessoa está, no homem, com problemas de próstata, o diabetes, não sei o que. O diabetes não é só questão do açúcar, viu? Se bem que o açúcar tem que ser cuidado e substituído pela fruta. Fruta, não o suco da fruta. Claro que é melhor do que um refri. Mas a fruta, comida, é muito melhor porque tem fibra e a diferença é fibra. Tá? Porque senão se transforma em açúcar também, né? Claro, suco, claro, né? Claro. É assim. E uma laranja tu come, fica com uma satisfação. Um copo de laranja tem 3 laranjas. Né? Então, é uma fica over. Né? Mas muito bem, Ângela, olha, eu mesmo não conhecia o sal e agora vou começar a usar e implantar e recomendar, tá? Primeiro eu vou provar. Claro, você já fica com o seu aqui. E é isso que a gente quer, né? A gente quer esse benefício para as pessoas, que as pessoas se cuidem da sua saúde e que, estando melhor, possam levar o melhor para as outras pessoas também. Isso é uma corrente do bem, né, dona Ivone? Cada um fazendo um pouquinho. Imagina assim, nós somos uma grande corrente. Uma corrente, um elo mais outro elo. Quando é que a corrente vai se arrebentar? Onde ela vai se arrebentar? Naquele elo mais fraco. Então, assim, nós somos... E dizem que os maus pensamentos e os pensamentos belicosos é que formam a guerra. Exato. Que formam os tremores de terra, os tsunamis. Vamos cuidar dos nossos pensamentos. Eu não sei se isso corresponde, mas dizem que sim, né? Então, vamos não ter guerras internas para que a guerra do planeta comece a diminuir e se extinguir, né? Não é uma guerra só. Agora estão falando dessa, mas tem guerra em vários pontos. Mianmar, mas eu nem sei quantos, porque eu não fico vendo essas coisas. Mas vamos cuidar dos nossos pensamentos, porque uma coisa junta a outra. Uma pessoa doente tem maus pensamentos. Exato. Quanto mais tu tá doente, mais tu tá infeliz. Uma pessoa muito feliz dificilmente... lembra quando estava apaixonado? Estava doente, pegava gripe, não pegava nada. Nada. Hã? E é isso, assim, acho que a gente precisa fazer esse movimento, né? Porque eu poderia pegar o dinheiro que eu usei, né? E fazer viagem. E viajar, eu adoro viajar, né? Poderia ir passar um mês na Europa, minha filha mora na Alemanha, podia ficar lá com ela um mês, tranquilamente.
mas o benefício que eu vou estar trazendo para as pessoas e como eu vou me sentir bem com isso, essa satisfação interna de ver o outro melhor por causa de um movimento que eu fiz, não tem preço que pague. Pelo contrário, né? Eu vou receber muito benefício e vou poder, né, viajar muito mais, fazer muito mais viagens. Então é isso. Vocês repararam que as Ângelas são especiais? Então tá. Ângela, chegando ao nosso final do programa, eu quero te agradecer muito e vou me despedir com Namastê. Te despeço. Namastê. O Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em você.